Olá! O Câmara Notícias começa agora com o resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. Atividades promovem a inclusão no Dia Nacional do Surdo. Você já parou para pensar como é a vida de quem não pode ouvir? Que tipos de dificuldades as pessoas surdas enfrentam? 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. O principal objetivo desta data é desenvolver a reflexão sobre os direitos e inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade. Esta data foi oficializada através do Decreto de Lei número 11.796, de 29 de outubro de 2008. Em Bagé, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fundação Bidarte é a escola polo para surdos. Por isso, foi preparada uma semana de atividades para marcar a data. Para nós, da Fundação Bidarte, é um grande prazer, a gente está no segundo ano da Escola Polo para alunos com surdez. E o ano passado a gente timidamente comemorou essa data do dia 26, que é do Dia Nacional da Pessoa com Surdez, muito timidamente. A gente fez 4 apresentações na escola, mas era o que a gente vinha caminhando. Este ano não, esse ano a gente conseguiu passar para uma semana. Qual a importância de tudo isso? A importância está no fato da gente mostrar para a nossa comunidade que existem sim pessoas que são surdas e que elas são diferentes, como todas as pessoas que a gente convive da nossa escola e da comunidade são diferentes. Cada pessoa é única. E a gente tem o privilégio na Fundação Bidarte de trabalhar com um grupo que tem algo que se assemelha, que é a surdez. Então, nessa semana, a gente procurou mostrar para a sociedade um pouco do que é conviver com alguém que tem surdez e o quão importante de ganho que a gente tem. Algumas pessoas consideram e acham que é um privilégio que a gente está fazendo pelos surdos. Não, é o contrário. O privilégio é eles que estão trazendo para a nossa escola uma maneira diferente de comunicação. Além disso, a gente tem um ganho muito grande, que é a aprendizagem. A gente descobre que os surdos, por exemplo, eles aprendem usando a imagem e o sinal, a palavra-chave. Isso está sendo repensada a nossa metodologia enquanto escola e a gente tem alcançado níveis de progresso, de DEB, de nota, bem mais altos do que anos anteriores. Então é uma contribuição muito grande. Essa semana, então, as pessoas acham não tem aula? Não, tem aula sim. Tem aula de cidadania, tem aula de trabalho, tem aula de explicação. Então, essa é uma ação, de grande relevância para a Secretaria Municipal de Educação, quando lá assumimos, com esse governo, de termos, sim, um direcionamento para as questões voltadas às pessoas com surdez. Bom, a partir daí, do surgimento dessa ideia, fizemos, sim, o chamamento para a comunidade surda, que são eles que têm que nos dizerem, o que é importante para a vida deles. E foi bem isso que aconteceu, tivemos várias reuniões, escutamos, sim, principalmente a comunidade surda e que nos deu esse indicativo que essa nossa ação vinha, sim, de encontro àquilo que eles queriam. E para nós hoje é um dia que marca, com certeza marca, assim, a grandiosidade desse ato, dessa ação, que hoje nos proporciona vislumbrar os ganhos dessa comunidade, dos nossos alunos, de termos, sim, uma escola polo, uma escola onde eles não estão segregados, isso é muito importante frisar, Não estão segregados pelo fato deles estarem em todos os ambientes da escola. Então, temos alunos da pré-escola ao 9º ano, o que muito nos alegra, por quê? Porque, na verdade, o ganho maior não foi para a comunidade surda, e sim para os ouvintes. Então, isso, de fato, nos deixa muito feliz e realizada, Bom, ainda temos muito o que fazer, sim. A caminhada ainda é árdua, mas estamos felizes, com esses primeiros resultados e principalmente com a felicidade de todos os nossos alunos. O 9º mês do ano também é conhecido como Setembro Azul,
que é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira, uma ação que traz conscientização e homenagens a essa população. Então, é importante ter o Dia do Surdo, porque esse mês de setembro, a gente fala que é o Setembro Azul, é o mundial. Para ter mais divulgação sobre o surdo, sobre a cultura surda, porque eu sei que até hoje ainda tem poucas pessoas que conhecem o que é surdez, o que é o Setembro Azul. Então, é importante fazer eventos, apresentações no mês de setembro, para que percebam as pessoas. Dentro da programação da semana, no dia 25, foi realizada uma palestra no Salão de Atos da Urcamp com a professora da Unipampa, Paula Cavalheiro, que é surda e falou sobre a sua vivência em uma família bilíngue. Então hoje é uma data muito importante de divulgação da identidade surda. Quem é o surdo? Como que é a vida dele, os avanços, conhecer também práticas, as lutas que eles tiveram, como que funciona a inclusão, como que desenvolveu esse trabalho com surdos através da Libras. Aí todos vão poder entender um pouco mais, porque hoje tem muitas crianças aqui, então a gente pode ter uma troca de informações. Esse dia é muito importante para o surdo, para a família, os pais. Eles também pensam que o meu filho é surdo. Não, mas ele é capaz, ele tem sentimentos, ele tem preferências profissionais. Então hoje eu vou falar sobre isso. Eles podem seguir o meu exemplo, né? Entender mais da cultura e da identidade surda. Através da escola também, eles podem ter uma informação mais clara. A manhã de 26 foi marcada com 10 apresentações dos alunos surdos e ouvintes que se misturavam superando qualquer diferença. 2 grupos de alunos entoaram os hinos nacional e rio-grandense nas escadas da escola. Já na biblioteca, um grupo de alunos ouvintes se apresentou tocando flauta com clássicos de Beethoven e Luiz Gonzaga. Na frente da escola, foi a vez das artes circenses e da dança, num espaço que reuniu alunos, professores, funcionários, pais e comunidade. Ao todo, a escola tem 327 alunos e hoje, 200 alunos dominam as Libras, língua brasileira de sinais, o que torna a integração dos alunos surdos mais fácil. A linguagem é disseminada para familiares, amigos e comunidade, construindo e formando indivíduos atuantes em toda a sociedade. O enfrentamento à violência contra a mulher é tema de seminário. No dia 26 de setembro, foi realizado o primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Realizado pela Prefeitura de Bagé, através da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso, por meio da Coordenadoria da Mulher e dos Direitos Humanos. Reuniu os 7 municípios da região para discutir ações e construir um plano regional de enfrentamento à violência contra a mulher. Na ocasião, a delegada Daniela Borba apresentou os números registrados na cidade e região. Participaram representantes das cidades de Aceguá, Candiota, Ulha Negra, Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Dom Pedrito. O seminário regional tem por objetivo reunir as pessoas que tratam, que atendem mulheres vítimas de violência. A questão do enfrentamento à violência na nossa região, ela tem que ser dessa forma, regional. Por quê? Porque Bagé concentra o fórum, o judiciário, as delegacias, concentra o é um município que tem coordenadoria, que tem CRM, né? Então, todas as questões relacionadas à política de atendimento à mulher vítima acaba vindo para cá. Bom, tá, mas continua então sendo Bagé. Não, mas o que nós queremos é que os municípios se fortaleçam e se emancipem. E se nós podemos ajudá-los, ou se a gente vai criar alguma coisa que seja regional, então, e aí realmente que ela tenha a característica, exista de fato de direito regional, nós precisamos implementar isso de uma forma correta, né? O orçamento do município é um orçamento que, né, a gente mal consegue atender as demandas daqui. Atender uma região é de muita responsabilidade para se oferecer um serviço de qualidade. Então, a gente pretende qualificar essas ações e os municípios participando
também com seus orçamentos. A ideia é fortalecer o enfrentamento à violência, responsabilizando a todos. Que todos os gestores tenham atuação, tenham participação efetiva nessa política. Não é preciso, mas a gente tem que estar sempre lembrando que nosso país é o 5º país mais violento do mundo, que o Rio Grande do Sul é o 2º estado mais violento do Brasil, né? E nós não queremos que a nossa região seja reconhecida porque é uma região de fronteira, né? Porque nós temos a questão da cultura machista, seja reconhecida como uma das regiões mais violentas. A gente não quer isso. A gente quer que o mundo todo seja mais pacífico. Mas a gente tem que começar por nós, por dentro. E quem é dentro agora somos nós aqui em Bagé, somos nós na região. Eu fiz o trabalho de visitar cada município, de conversar com os gestores para sensibilizá-los. Todos foram receptivos, todos entenderam a mensagem, entenderam a importância do trabalho, o quanto é importante que a gente esteja junto, né? E que essas políticas elas sejam para toda a região. Primeiro porque a gente tem aí um índice crescente, né, de mulheres vítimas de violência, então acredito que é muito importante que a gente esteja na mídia debatendo sobre esse assunto e tornar essa política regional faz com que isso fortaleça mais a rede, porque às vezes em municípios pequenos, que não tem tantos casos, eles não têm tanta força para construir uma rede ampla e forte de enfrentamento à violência contra a mulher. E quando tu torna um seminário regional como esse, tu dá força para esse assunto, tu dá força para essa região, tornando essa rede protetora como deve ser. Hoje no estado a nossa prioridade é trabalhar a prevenção, porque os índices começaram um pouquinho mais baixo no início do ano. Hoje nós estamos aí com uma média de 66 feminicídios consumados no estado, registrados, né, como feminicídio, porque a gente sabe que alguma coisa foge um pouquinho ali da estatística, mas hoje são 66 casos, né, e então a força do estado é trabalhar a prevenção. Porque quando a gente fala sobre violência, quando a gente fala com os jovens sobre violência, quando a gente fala sobre relacionamentos abusivos, a gente está evitando que essas coisas aconteçam, que o feminicídio de fato seja consumado. Então, no estado hoje, a gente está fortalecendo a prevenção. Esse seminário, essa iniciativa é tudo de bom. Eu acho que nós precisamos unir forças vivas da comunidade, da região, e trazer para essas mulheres que a gente sabe que precisam deste apoio. E aqui eu faço um registro, que é o trabalho que vem realizando Dom Pedrito, que é a nossa cidade vizinha, também fazendo um trabalho de gênero com os agressores, né? Que muitas vezes as mulheres que são as violentadas, que sofrem a violência, elas participam das capacitações, participam do trabalho dos profissionais, mas muitas vezes quem tem que mudar um pouco da mentalidade do pensamento é o sexo masculino, que é o agressor. No final do evento, foi formulado um documento com a colaboração dos participantes, de onde será criado o Plano Regional de Combate à Violência contra a Mulher. Estudantes do ensino para jovens e adultos promovem show de talentos. Na noite de 26 de setembro, os alunos da Educação de Jovens e Adultos das escolas municipais puderam demonstrar os seus talentos em um show realizado no Salão da Escola São Pedro. O evento envolveu cerca de 400 estudantes e teve 9 apresentações. 16 alunos concorrendo a garota e garoto EJA, que contaram com torcidas animadas. A gente está sempre presente nas escolas e sempre em todos os eventos, em todas as aulas práticas, e a gente percebeu o talento deles nas escolas, a gente percebeu a alegria, a simpatia, e a gente teve a ideia de organizar um show de talentos entre todas as escolas. E fizemos o primeiro em 2017, foi um sucesso. Então agora todos os anos a gente faz, que é para incentivar os alunos, para que eles tenham coragem de se apresentar e saber que eles têm talentos e eles precisam mostrar para todos o talento deles. A Jéssica estuda na escola Emílio Malé e escolheu representar Shakespeare e aproveitar para passar uma mensagem para a plateia. É um sentimento muito bom, porém é minha primeira vez participando e eu estou muito orgulhosa de representar a minha escola. A apresentação do William Shakespeare. É uma apresentação que eu vou fazer dele, ele teatrando, e eu tenho que fazer os gestos que ele faz. E é muito importante fazer isso porque é um recado muito importante para as pessoas,
que tem baixa estima e alguma coisa assim, e é muito importante, é um recado que eu vou dar para as pessoas. A garota EJA é a Amália Cristiane Rodrigues, representante da escola Emílio Malé, e Igor Cavalheiro, da escola Calil Abdala Calil, é o garoto EJA. Alunos das escolas municipais fazem visita guiada ao arquivo público. Os alunos das escolas municipais estão participando de uma viagem no tempo, através de visitas guiadas ao arquivo público municipal. Em cada sala, um pouco da história da cidade é contado. No dia 25 de setembro, por exemplo, foi a vez dos estudantes dos anos finais das escolas Nossa Senhora das Graças e General Malé. A gente está disponibilizando para as escolas da rede essa visita mediada, apresentando o que é o arquivo público, né? Apresentando os nossos tesouros, os nossos documentos, a hemeroteca, a biblioteca, a fototeca, os processos de triagem, manutenção, higienização dos materiais que aqui tem, né? E eles passam também por uma aula de história com o professor Jaime Barbosa, onde a gente vê algumas passagens da história do município, né, incrementando também por vídeos dos documentários dos diálogos históricos de Bagé e fazendo essa visita ampla ao espaço, né. Eles se surpreendem ao chegar aqui porque não imaginavam que a gente tem todo esse acervo documental, né, pensam no primeiro momento que é uma biblioteca, é um museu, quando na verdade não. A gente tem algumas peças de acervo que a gente recebe na doação junto com os documentos. Então, esse acervo ajuda a contar a história, mas o nosso principal tesouro aqui é a parte documental, porque é através dela que a gente pode fazer essa leitura do passado, né? Essa semana toda a gente tem recebido 2 escolas por dia, então foi um fluxo intenso de visitantes e acho que o retorno, o feedback que a gente está tendo deles é muito positivo, porque estão vindo pesquisar, estão vindo se apropriar de materiais e documentos que o Google não oferece, né? Embora a gente já esteja começando a digitalizar alguns materiais, a gente ainda tem aquela pesquisa no material mesmo. A maioria destes alunos passam a conhecer o arquivo público e sua importância a partir da visita. Foi a primeira vez da Maria Eduarda no arquivo e ela aprovou o passeio. É a primeira vez, a gente nunca tive interesse em vir aqui, porque aliás eu nem sabia que isso aqui existia. Eu vim mesmo porque a escola disse, aí a escola disse, nós vamos em tal lugar, e eu fiquei, como assim em tal lugar? Eu nem sabia que isso existia. E agora, o que tu viu aqui, o que tu aprendeu? Eu aprendi que as coisas, eles trabalham com coisas que são antigas e eles fazem toda uma delicadeza com os papéis e tudo mais, até pra gente não espirrar, ainda mais quem tem rinite, essas coisas. Eles têm todo um cuidado e tudo mais. Para essas coisas trabalham bastante por isso e tudo mais. Aprendi várias coisas que objetos que eu nem imaginava que existia por aqui, eu vi. O que tu gostou? O que tu mais gostou desse passeio aqui dentro? Eu gostei das pinturas, que são bastante grandes, um tapete que está com moldura. É muito bonito, é bem trabalhado, os detalhes, é muito bonito. Vai contar em casa que tu passeou aqui para os outros colegas que não vieram? Claro, vou contar e pedir para a gente vir de novo qualquer dia. Né? As escolas interessadas em agendar uma visita devem procurar a Secretaria Municipal de Educação. Gênero e diversidade são debatidos em fórum regional. O dia 24 de setembro foi de debater a diversidade, através do 3º Fórum Regional em Defesa da Igualdade de Gênero. Nesse ano, a temática englobou as novas masculinidades, o feminismo e a diversidade como um todo. O evento é organizado pela Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, em parceria com a Coordenadoria da Mulher e a Biblioteca Pública Dr. Otávio Santos. Tudo começou em 2017, quando a Unipampa se juntou ao movimento ONU Mulheres, o movimento He4She. Então, a partir desse momento, em 2017, toda a universidade começou a promover ações em defesa da mulher, mais voltado ao movimento He4She, que é eles por elas. Então, a questão da feminilidade foi bastante abordada, a questão da violência contra a mulher foi discutida, isso em 2017. E aí, em 2017, a gente fez o nosso primeiro fórum, que foi bastante voltado para essa temática, e ainda nos 10 campi da Unipampa, que a Unipampa tem 10 unidades, essas unidades também desenvolveram atividades nessa temática. Já no ano de 2018,
a gente conseguiu, com essa temática de feminismos, um pouco mais ampliada. E agora, em 2019, a gente viu essa necessidade maior de ampliação e colocamos o termo diversidades no âmbito. Então, não só mais a questão do feminismo, das feminilidades, mas também masculinidades e também a questão da diversidade. Eu acredito que hoje é o início de uma grande articulação que tem como grande objetivo propiciar uma vida integral, uma vida saudável, uma vida alegre para todos aqueles que muitas vezes são violentados e excluídos, né? E muitos praticam inclusive o suicídio, porque não são aceitos. Então já está na hora, já passou da hora de começarmos um grande movimento interinstitucional, interuniversidades, para abraçar a causa que é só uma, que é o respeito ao ser humano na sua amplitude. Um poema em cada árvore homenageia Rafaela Ribas. 21 de setembro é o Dia da Árvore e em Bagé a data foi marcada pela 9ª edição do projeto Um Poema em Cada Árvore, produzido no município desde 2010 pela Companhia de Comédias Bufões da Rainha. Em nível nacional, a iniciativa partiu do poeta mineiro Marcelo Rocha. Trata-se de uma mobilização de incentivo à leitura, onde poemas são pendurados nos troncos de árvores. O evento aconteceu na Praça Silveira Martins. A temática deste ano foi desenvolvida pelo grupo Oficina de Poetas Cultura Sul e presta uma homenagem para a poetisa Rafaela Ribas, que morreu em dezembro do ano passado e era uma das integrantes. A atividade contou com 12 textos escritos por Rafaela e selecionados pelos participantes do grupo. Neste dia 21 de setembro, no ensejo do Dia da Árvore, o Cultura Sul se tornou parceiro deste evento, neste 21 de setembro de 2019, tendo em vista a homenagem à nossa poeta, a professora Rafaela Gonçalves Ribas, que faleceu recentemente em dezembro, a qual era uma poeta, né? A Rafaela, apaixonada pela natureza, pela sua terra de Bagé, por tudo que fosse o homem e o meio ambiente. E melhor do que esse momento, né? Nós teremos neste momento cada poeta, cada árvore, cada poema em cada árvore. Foi uma dedicatória desta forma, feita da seguinte forma. Os poemas da professora Rafaela, retirados das antologias dela, há um poema também que ela ainda não tinha publicado, né, e de outros manifestos poéticos. Então nós utilizamos, escolhemos poesias, né, entre essas poesias retiradas dela, raízes, Bagé e sua história, girassóis e outras, mas nós só pegamos fragmentos que depois vocês vão ver nas árvores, né? E a assinatura da professora Rafaela, porque a criação poética é dela. E nós achamos assim que nada melhor homenagear a nossa grande poeta de Bagé e do Cultura Sul, integrante, uma das fundadoras do Cultura Sul, dessa forma, porque haverá uma chuva de poesias da professora Rafaela neste 21 de setembro. Ela que tanto amava, né, a natureza, a nossa terra de Bagé, apaixonada pela história, pela cultura. O projeto Um Poema em Cada Árvore recebeu o Prêmio Viva Leitura em 2011 e em 2014, nas categorias Sociedade Civil e Promotor de Leitura, respectivamente. A premiação é concedida pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, Ministério da Cultura e da Educação. Em 2015, recebeu o prêmio Todos por um Brasil de Leitores, concedido pela Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na terça-feira, a partir das 7 horas da noite. Acompanhe na sequência o Informe Legislativo.